Glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aí, que bom que você se dispôs, né, a ver e ouvir essa palavra, a permitir que Deus toque na sua vida, que essa verdade ela te liberte. E o que eu quero falar com você hoje, algo muito direto, mas você precisa ter essa resposta. Por que Cristo morreu? Você já se fez essa pergunta, ou já fizeram essa pergunta para você? Aqui na carta que Pedro escreveu, na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 18, está escrito assim, ó: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Cristo morreu pelos pecados. A morte de Cristo, a missão de Jesus, ele veio à terra morrer pelos pecados. Ele veio pagar o preço do nosso pecado. Ele veio se sacrificar em favor dos nossos pecados. Ele veio se oferecer como oferta pelo pecado. Quantas vezes isso? A Bíblia diz uma única vez. Por que é interessante entender que foi uma única vez? Se você ler aqui em Hebreus, principalmente no capítulo 8, 9, 10, você vai ver que o sumo sacerdote, ele oferecia sacrifícios uma vez por ano. Todos os anos ele fazia um sacrifício que era chamado o dia da expiação, né, o Yom Kippur do judeu, onde um cordeiro era sacrificado para que o sangue daquele cordeiro era para cobrir o pecado do povo de Israel. Então, de ano em ano, fazia-se esse sacrifício em favor do pecado do povo de Israel. Todos os dias, né? Um sacrifício pela manhã, 9 horas da manhã, a morte do cordeiro às 3 horas da tarde. Todos os dias também existia esse sacrifício, o tal do sacrifício diário, para que de manhã era o sacrifício em favor do pecado do sumo sacerdote e à tarde era o sacrifício em favor do povo de Israel. Então existia sacrifício uma vez por ano em favor do povo, existia sacrifício diário em favor de si próprio, né, do sumo sacerdote, e também uma vez por dia em favor do povo de Israel. Por que existiam esses sacrifícios? Para que o povo fosse coberto, para que as transgressões, os pecados do povo de Israel fossem cobertos por aquele sangue e a ira de Deus, o julgamento de Deus não viesse sobre a vida deles. E quando nós lemos aqui, porque Cristo morreu uma vez só, olha o que diz aqui em Hebreus, no capítulo 9, que bacana isso daqui, ó. Que Jesus, capítulo 9, verso 26, era necessário que se Jesus tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Cristo morreu uma vez pelos pecados, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, não mais cobrir, mas aniquilar o pecado, não mais pelo sacrifício de um animal inocente, mas pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Você entende? Por que Cristo morreu? Ele morreu para perdoar o meu pecado, para tirar o meu pecado. Ele se ofereceu como oferta por esse pecado. Ele foi o sacrifício por esse pecado. Por que Cristo morreu? Porque ele morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Aquele que não conhecia pecado morreu por mim e por você que éramos pecadores. O justo pelo injusto, para conduzir-vos a Deus. Um dos versículos mais conhecidos da palavra, qual que é? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho. João 14,6, ele está dizendo isso. Ele morreu para me conduzir a Cristo. Olha aqui em Hebreus, que bacana, eu amo esse versículo aqui, ó. Hebreus capítulo 7, verso 25 diz que Jesus, por causa da sua oferta, por causa de ter sido sacrificado, por ter sido oferecido, ele também pode salvar totalmente, plenamente, definitivamente, os que por ele se achegam a Deus. Os que se achegam a Deus por meio dele, através dele, ele é o caminho. O que nós lemos aqui em Pedro? Que ele morreu para nos conduzir a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus, ele vive para interceder por você e por mim. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador. É ele quem paralisa todas as nossas causas, todas as acusações que vêm contra a nossa vida, elas são barradas em Jesus, elas param em Jesus, porque Ele é o sacrifício, Ele é a oferta pelo pecado. Então, Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Cristo. Morto sim na carne, ele foi sacrificado e morreu sim na carne, mas ele está vivificado, ele está vivo, ele ressuscitou. Espiritualmente, Jesus continua vivo, intercedendo por nós. Então, por que Jesus morreu? Para me perdoar,
para aniquilar o pecado da minha vida, para tirar o pecado da minha vida. Como que ele fez isso? Oferecendo-se a si mesmo em favor da minha vida. Para quê? Para me conduzir a Cristo. E o que ele faz hoje? Ele intercede por mim. Ele advoga em favor da minha vida. Amém? Que você conheça esse Cristo, que você entregue a sua vida a esse Cristo, que você se apaixone cada dia mais por esse Jesus. Que o Senhor te abençoe. No nome de Deus, amém.